todos. Muito bom estar aqui de novo com vocês no Fiz Talks, Empreendedorismo e Inovação. Hoje eu acho que vai ser uma conversa muito bacana com a Cláudia Araújo. Acho que a Cláudia dispensa apresentações, mas depois ela pode falar mais um pouquinho sobre ela, professora do COPEAD, com vasta experiência nessa área. E a ideia da gente falar hoje é falar um pouquinho dessa história do empreendedorismo, da inovação ao longo do tempo e tentar pensar um pouquinho como é que vai ser isso para frente agora que a gente está vivendo uma realidade, todo mundo falando nova realidade, mas enfim, a gente está vivendo um momento diferente de aceleração dos processos, de mudança um pouco desses processos. Então, a gente está aqui hoje para conversar com a Cláudia. São 2 momentos de 20 minutos. A gente faz o primeiro 20 minutos num dia, o segundo 20 minutos no segundo dia, para todo mundo ter tempo e possibilidade de ouvir aqui a nossa conversa. Tá, Cláudia? E aí eu queria começar te perguntando o que você acha que a gente precisa ter para inovar? Uma pessoa pensar, eu quero inovar, quero empreender. O que ela precisa ter, né? Durante todo esse teu tempo aí de experiência, treinando pessoas, formando gestores, formando pessoas para empreender, o que você pensa disso? Primeiro, quero agradecer o convite, Marta. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo um assunto tão importante e tão atual, né? Porque, respondendo a sua pergunta, tem 2 grandes motivadores para a pessoa inovar, né? Ou é uma paixão, uma descoberta de alguma coisa que você quer realmente investir sua energia, investir recursos em prol de um sonho, de alguma grande ideia que você teve, e o outro é a dor, né? Que é exatamente momentos de crise. Momentos de crise são extremamente propícios. As pessoas têm que, de alguma forma, se reinventar, né? E nada mais claro do que o que está acontecendo agora com a Covid. As pessoas estão realmente tendo que se reinventar em todos os aspectos, né? Não só na gestão em saúde, que é o nosso foco aqui, mas as pessoas estão tendo que se reinventar para sobreviver, muitas pessoas perdendo o emprego e tendo que começar a empreender num momento de necessidade. Então, acho que a Covid ela vem trazendo uma série de oportunidades, como toda crise, ela traz uma série de oportunidades. Eu acho que é um grande momento para o setor de saúde repensar seus valores, repensar suas regras, repensar a relação do setor e dos players com a inovação. Já era a hora. É verdade. Acho que a gente vem falando disso há muito tempo, né, Cláudia? Sei lá, acho que me vejo falando disso há 15 anos, né? Da gente reconstruir o modelo, que era um modelo que todo ano a gente falava, ano que vem acaba, ano que vem acaba, né? E assim, a gente ia postergando isso de alguma forma, e isso agora se aproximou, né? Veio mais para frente da gente, né? E aí, eu trouxe aqui 3 aspectos para você pensar, e quando você for falando do sonho e da dor, é isso mesmo. Então, acho que antes muita gente tinha sonho, agora muita gente tem dor, né? E muitas coisas vão surgir. E eu imagino que para que a gente possa surgir com alguma orientação, né, pelo menos com alguma visão de futuro, é importante a gente pensar alguns cenários, né, do que vai acontecer, de como que vai estar o mundo daqui para frente. E aí tem muita gente discutindo isso na saúde, que é o nosso objeto principal, né? E aí o que eu vejo as pessoas falando, e que eu concordo, que eu acho que é um cenário possível, é que você vai ter agora, né? Daqui a uns 3, 4 meses, quando a gente começar de novo a repensar algumas coisas e sabendo que a gente não vai para a rua e tá tudo bem não, né? A gente vai ter várias idas e vindas, né? Recrudescimento da epidemia, enfim. Mas pensando dentro do cenário de saúde, todo mundo está pensando um pouco no agravamento de doenças, então já tem um monte de pesquisa saindo que as pessoas estão com medo, né, de buscar esse atendimento e acabam infartando e chegando no hospital mais graves e morrendo mais por causa disso, a mesma coisa com AVC, isso sem a gente perceber o que está em casa, né, os diabéticos que não estão se tratando, os hipertensos que também não estão se tratando, enfim, então a gente teria um agravamento das doenças como um todo, e a gente teria um represamento de doenças, então todos esses procedimentos que não estão sendo feitos
muitos hoje, quase eletivos, alguns eletivos, outros nem tanto, eles estão sendo represados para serem feitos em algum momento, numa fila totalmente desconhecida. A gente não conhece essa fila, a gente não sabe quem são, nem no privado, nem no público, né? Então, que a gente tem um cenário assim, de acúmulo, vamos chamar assim, e ao mesmo tempo a gente tem algumas redescobertas, as pessoas redescobrindo a casa como um lugar de cuidado, né? Vacina em casa, telemedicina, eu quero que venha um médico aqui porque eu não quero sair para ir me consultar, enfim, você está redescobrindo a casa como um lugar de cuidado. E a outra é a tecnologia mesmo, né? Assim, a gente ficou renegando tanto tempo a telemedicina, agora ela chegou. Então, assim, como é que a gente está se preparando para isso? Dentro desse cenário, o que você acha que era? Como que era, né? Essa inovação, esse empreendedorismo antes e depois desse cenário? O que vocês estão discutindo lá e o que você está vendo sobre isso? Começando pela questão da tecnologia, né? A tecnologia, ela já está à nossa disposição há bastante tempo. O setor de saúde sempre foi muito antiquado, muito devagar em aceitar as mudanças. Eu acredito que a gente pegando um pouquinho, né, voltando um pouquinho a nossa conversa pro antes Covid, né, o Clayton Christensen, quando ele comentava a inovação no setor de saúde, ele sempre falava que, em geral, a tecnologia ela vem para aumentar acesso e para fazer as coisas mais baratas, para reduzir custos, e que na saúde a gente tinha o chamado paradoxo da tecnologia, né, que você em geral, tinha tecnologias, o que entrava efetivamente como inovação no setor, muitas vezes eram inovações associadas à indústria farmacêutica, novos equipamentos, novos exames, que, de alguma forma, acabam encarecendo ou, de alguma forma, reduzindo o acesso. É claro que eu estou sendo simplista, essa discussão ela é muito mais profunda que isso, mas, em geral, o que a gente tinha era uma grande discussão sobre como introduzir a tecnologia que já existia, quer dizer, o problema não era a tecnologia em si, mas sim o setor aproveitar o que havia de tecnologia para aumentar acesso e reduzir custos. E isso não foi no amor, não foi no sonho. Né? A dor que veio com o Covid, a telemedicina que você mencionou é um exemplo claríssimo disso. Né? A gente acompanhou aí no ano passado discussões sobre a regulamentação, toda a questão de legislação, regulação do setor sobre atendimento remoto e, de repente, vem uma pandemia dessa que faz com que, de um dia para o outro, a gente tenha efetivamente que trazer essas novas tecnologias. Né? Então, a Covid, ela, de alguma forma, trouxe essa oportunidade do setor realmente se repensar, né, de uma forma mais ampla, né? Não só a inovação tecnológica como uma inovação associada a fármacos, associada a novos exames, novas máquinas, mas uma inovação que mexe com poderes, né? Uma inovação que mexe com modelos de negócio, que mexe com o setor estruturado como ele é hoje. Então, eu acho que teremos um setor de saúde, se tudo, né, transcorrer como a gente imagina que continue nessa linha da telemedicina, do aumento do acesso, a gente vai ter um outro modelo de negócios. E o que a gente está estudando agora, que foi sua pergunta também, é como é que vai estar essa cadeia de valor pós-Covid. Como é que os grandes players que são criados e cresceram num outro ambiente, como é que eles estão se reinventando e como é que essas novas tecnologias estão, de alguma forma, possibilitando que a gente olhe mais de perto a questão da simetria, de percepção de valor mesmo, né? O tal do jogo de soma zero que o Porter tanto fala na saúde. Eu fiquei super, hiper, mega curiosa aí com o que você falou, porque é isso, eu acho que algumas inovações que a gente trazia antes eram inovações complementares, né? A gente tentava adaptar o modelo de negócio que existia e a gente colocava ali uma inovação, então a gente adaptava para o modelo que a gente tinha. E agora você usou duas palavras que
para mim, fizeram muito sentido, né? Que é a inovação no modelo de negócios e redesenho da cadeia de valor. Então, você acha que as pessoas estão preparadas para isso, Cláudia? Tanto quem precisa redesenhar o seu próprio negócio, quanto quem investe nesses negócios, quanto quem efetivamente usa esses negócios. Você acha que quem está olhando para isso primeiro? Não sei se vocês já começaram a ver isso dentro dos estudos, mas é uma coisa que eu me questiono muito, sabe? Quem é que vai dar esse primeiro passo? É o consumidor, é o usuário, o paciente, o que a gente quiser chamar? É o cara que investe, que vai tirar o dinheiro daquele investimento que não faz mais sentido dentro da cadeia de valor e vai botar em outro? Ou é o próprio negócio, é o próprio modelo, são as próprias instituições? Eu estou perguntando isso porque eu estou vendo movimentos em ritmos muito diferentes dentro do setor. Pessoas que enfiaram a cabeça dentro do buraco assim, ó, e estão esperando a onda passar em cima, sem esquecer que vai passar e vai ficar aterrada ali, né? E tem gente tentando nadar e fazer diferente. Quem que você está vendo dentro desses movimentos? Eu acho, começando pelas grandes instituições, né, quem já está aí sedimentado, quem já está no setor e já tem bagagem do mundo pré-Covid, eu acho que esses grandes atores estão tentando sobreviver de alguma forma, né? Então, inovação nessas empresas, eu acho que é muito mais a revisão de processos, mas de processos para dar conta dessa demanda da pandemia, dar conta de todas as questões inerentes ao hoje, né? Sobreviver, repensar seus processos. Eu acho que tem um ganho nisso, porque está sendo muito discutido ineficiência, desperdício, conceitos já antigos, mas que também a pandemia veio, de alguma forma, sacudir e a gente repensar processos. Aqueles processos que estavam lá há muito tempo, porque sempre foram assim, de repente não cabiam no contexto Covid. E aí tudo tem sido repensado. Mas eu acho que essas grandes instituições estão repensando processos dentro do status quo e dentro da sobrevivência, né, do momento atual. A gente costuma dizer em gestão que quando você tem grandes empresas e tem grandes mudanças, como a gente está prevendo que aconteça, né, está vendo acontecer por conta do Covid, a adaptação das grandes empresas, a gente faz a analogia que é como botar o elefante para dançar. Não é nem um pouco trivial. Enquanto que se você tem essas pessoas que estão querendo empreender, os jovens que estão participando de iniciativas que fomentam realmente, né, usando novas tecnologias, fomentam novas ideias, pessoas que estão realmente com sangue nos olhos para fazer alguma coisa diferente, essas pessoas têm nesse momento o ambiente. Aí, respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que é sempre o consumidor que traz impulsiona mais, né? Quer dizer, na realidade, há uma necessidade, e a gente pode ver isso com o Uber, com outras inovações que em determinado momento mexeram com os modelos de negócio. E aí, a partir da aceitação do consumidor, aceitação e necessidade, né, percepção de valor daqueles que utilizam, você tem todo um setor se reenquadrando, tem a regulação vindo a reboque, tendo que se adaptar, porque existe uma pressão. Então, eu acho que é o consumidor, no nosso caso, eu acho que é o paciente precisando de mais acesso, querendo mais controle no gerenciamento da sua doença, sendo exposto a essas tecnologias por conta da Covid. Por que depois da pandemia as pessoas vão falar, não, agora eu não preciso mais ter acesso ao meu médico pelo celular, eu não preciso mais controlar meus batimentos e os meus indicadores de saúde, agora eu posso voltar, né? Então, provavelmente isso não vai acontecer, a gente vai ter, como estão dizendo por aí, o novo normal. E aí, como, da mesma forma que aconteceu com Airbnb, com Uber, a legislação ela todo um setor vai tendo que se readaptar. Então, é um espaço para os pequenos, os investidores provavelmente vão estar muito mais interessados nesses investimentos que têm uma perspectiva futura e não olhar para o retrovisor, né? Então, a pergunta que fica, eu acho,
nessa questão da cadeia de valor e do sistema de saúde como um todo, é como é que ficam essas grandes empresas que já estão sedimentadas e foram concebidas e crescidas num outro momento, né? Num outro contexto. Esse é um grande desafio. Eu acho, concordo totalmente com você, acho que as pessoas, de alguma forma, sabiam que isso um dia ia acontecer, né? Mas o que eu imaginava e que eu via acontecendo muito era o seguinte: não dá para esperar a próxima geração, não vai ser na minha. Deixa eu ter o conforto da minha geração e o próximo que venha me substituir pensa nisso, né? Só que aí chegou na geração dele, sorry. Não vai dar para empurrar para a próxima geração. Então, eu acho que isso era muito forte no setor de saúde, né? Muito forte. Então, assim, de alguma forma, todo mundo reclamava, todo mundo tinha um certo desconforto, mas todo mundo ainda sobrevivia dentro daquele contexto, né? Exatamente. Então, agora talvez a coisa. Mas você falou uma palavrinha aí que eu gostei muito para a gente encerrar esse bloco, e aí as outras perguntas, milhões que eu fui anotando aqui, a gente deixa para o próximo, que foi regulação. E aí, depois de muito tempo nessa vida, né, de estudar muito isso e de ver como efetivamente funcionam as instituições de regulação hoje no Brasil, isso é uma coisa que me preocupa hoje, Cláudia, assim, a velocidade que você tem de atos normativos e de mudança dentro da regulação. E uma outra coisa que me preocupa é a capacidade dessa regulação captar essas mudanças que estão acontecendo. Então, o que eu vejo hoje, né? Que existe uma distância grande entre quem está regulando e o que está acontecendo no mundo. Então, é muito reativo. E reativo num tempo muito distante, né? A gente não tem uma regulação proativa de uma forma importante. Como que você vê isso? O que você está pensando dessa coisa da regulação? E aí as outras perguntinhas eu guardo para o próximo bloco. É um setor extremamente conservador, né? Eu acho que você descreveu muito bem, é reativo. Acho que não é só o setor de saúde, mas o setor de saúde ele se caracteriza por uma forma de ver antiquada, muito, muito conservadora, muito cioso de mudanças. A gente entende a preocupação, né, de novas tecnologias poderem impactar a qualidade do cuidado, enfim, tem preocupações bastante pertinentes, mas eu vejo da mesma forma que você falou, né? Eu não consigo ver uma regulação no setor de saúde sendo proativa. Eu vejo ela a reboque, vindo em função de demandas, quer dizer, a situação um pouco saindo do controle e a legislação tendo que, de alguma forma, atender. Por isso que eu acho que o motor dessa mudança, quem vai puxar isso aí, eu acho que vai ser o consumidor final. E aí, só para encerrar com uma historinha que eu gosto de contar, que é verídica, que eu passei em sala de aula, né? Eu tenho um curso no mestrado que é Inovação e Design Thinking, e eu tenho em sala de aula alunos de várias nacionalidades. O nosso curso é em inglês, então vem gente do mundo todo. E aí eu coloco todo ano eles para pensar em soluções para o setor de saúde. Então eu coloco macro questões do tipo como melhorar a qualidade de vida das pessoas, como tornar as pessoas mais saudáveis. E aí a garotada vem com ideias brilhantes. Só que 99% das ideias são ilegais. E aí eu cheguei para eles e disse assim, não, gente, esquece a legislação, esquece a regulação, vamos seguir. E aí um aluno, um alemão, virou para mim e falou, professora, a senhora está falando para eu fazer algo ilegal? Então, foi uma saia justa. Mas se a gente for seguir o que a regulação diz, a gente não tinha nem a disciplina. Né? Mas eu acho que com a Covid, isso já está sendo revisto. É isso aí, Cláudia. Eu lembro de uma experiência, os países europeus se juntaram numa free zone, tem um nome que eu não lembro agora, onde dentro daquele ambiente de estudo você está livre
dessas regulações para você conseguir inovar e tal. A partir desse momento, se aquilo fizer sentido para os sistemas de saúde e tal, eles antecipam e mudam a regulação em frente àquilo que foi testado. Então, é muito legal eu conhecer isso a partir da Holanda, que participa desse projeto. A França também tem um projeto enorme com isso, Portugal, e faz muita diferença mesmo. Bom, a gente chegou nos 20 minutos aqui, a gente vai seguir no próximo bloco, então a gente aguarda vocês no próximo dia, né? E tem muita coisa aqui ainda para a gente discutir. Obrigada. Obrigada, Marta.